Você que nos acompanha pela TV Câmara, pelo podcast Vozes Charqueadas, mais um episódio. Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um tema que gerou muitas dúvidas e comentários nas redes sociais. O projeto de lei número 41 de 2025, que institui a taxa pela utilização efetiva ou potencial do serviço público de manejo de resíduos sólidos urbanos, a fadada taxa do lixo. Recebemos dezenas de perguntas da comunidade e para responder todas essas dúvidas, convidamos então dois representantes do Poder Executivo. Ao meu lado esquerdo, o Dr. Odair Abreu Fagundes, assessor jurídico especial de governo, e ao meu lado direito aqui, o professor Fernando Araújo, supervisor de ações de governança do governo. Então, sejam muito bem-vindos então ao podcast Vozes Charqueadas. Obrigado. Então, já de imediato, passando então ao bloco 1 da contextualização do projeto, gostaria então que vocês explicassem de uma forma simples, didática para o pessoal, o que é esse projeto de lei e por que ele está sendo proposto nesse momento. Então, a palavra é com os representantes. Boa tarde a todos. Thales, esse projeto de lei, na realidade, ele hoje visa o cumprimento de uma lei federal, que é a 14.026 de 2020. Essa lei ela foi conhecida como um marco legal do saneamento básico. Tá? Ela instituiu regras sobre o saneamento básico e, dentre essas regras, ela trouxe a cobrança da taxa do lixo. Então, essa cobrança ela é uma cobrança já obrigatória pela lei federal desde 2021. Então, o município ele tem a obrigatoriedade de mandar esse projeto de lei para o legislativo votar, apenas fazendo essa cobrança. Hoje, nele está elencado o transporte, a coleta e a destinação final. Este é a taxa do lixo, ela é composta por esses 3 itens. Ótimo. O professor quer fazer a complementação? Não, exatamente isso, que apenas vinculando esses fatores legais, é uma questão de educação ambiental também, né? E isso tem que ficar bem claro para a população. Não tem como a gente deixar de fazê-lo, de pagar esse valor que é anual, mas ao mesmo tempo é uma possibilidade de a gente trabalhar mais a questão ambiental com a sociedade civil, com as escolas, para que a gente possa reutilizar aquilo que a gente hoje coloca na sacolinha que vai para o aterro sanitário. Então a gente tem um custo anual e a ideia, né, para que saia mais barato, vamos chamar assim, para todo mundo, e a gente reduzir isso. A obrigatoriedade não tem como a gente escapar, a gente vai ter que implantar isso. Já deveria ter sido feito, né, e agora não tem mais escapatória. E Thales, eu também me esqueci de complementar, mas acho muito importante. A minha fala foi que desde 2021 era obrigatório. Inclusive, nós recebemos ofício do Ministério Público cobrando isso de nós, por nós não ter implantado no município, e também foi apontamento do Tribunal de Contas. Então, assim, além da obrigatoriedade da lei, nós tivemos o Ministério Público cobrando do município, que enviou ofícios para nós, cobrando a instituição da taxa, e também do Tribunal de Contas do Estado, que fez na forma de apontamento para o município essa cobrança. Isso precisa ficar bem importante para a nossa comunidade que está nos assistindo saber a obrigatoriedade a qual o prefeito está sendo submetido, né? Que não é uma ideia que surgiu aleatória, e sim algo que está sendo cobrado, né? Uma cobrança judicial até mesmo, e uma cobrança administrativa do Tribunal de Contas. Passando então para o bloco 2, para as perguntas da comunidade, então, a gente vai então fazer um bate-bola aqui das perguntas enviadas pela população através do nosso Instagram. Então a pergunta 1 diz o seguinte: do valor total do custo, o justo do município é subsidiar o valor das isenções. Como é que a prefeitura vê essa sugestão? Se existe previsão das isenções e quem que pode ser isento? Então, coloca a palavra aos nossos convidados. Existe no nosso projeto de lei o artigo 9º, ele traz, elenca ali nele no seu parágrafo as suas isenções, e nos incisos eles traz quem são os beneficiários. E no parágrafo único ele diz que essas isenções elas serão
concedidas anualmente. Então não é uma coisa vitalícia, que tu ganhou a tua isenção e tu vai ter ela eterna. Não, todo ano tu tem que ir até o município e apresentar lá se tu preenche as condições ou não para ser isento. Muito parecido com o IPTU, né? Exatamente, ia complementar isso com você, que hoje a gente tem do IPTU, que provavelmente vai ser a mesma equipe que analisa o IPTU, vai analisar essa isenção aqui. E do ponto de vista a gente acha justo? Sim, porque são pessoas que têm essa necessidade e hoje, muitas vezes, assim, a gente vendo pelo um lado bem social, são pessoas que não têm muitas vezes o que botar na mesa para os seus filhos, para os seus entes queridos. Então, já que temos já essa política da isenção do IPTU, que são praticamente as mesmas pessoas que vão ser isentas aqui, sim, achamos justo, né, essa isenção. Isso é importante para a população saber que existe essa parte social também, né, que não é uma cobrança que vai abranger a todos. O importante é que a população saiba que a cobrança ela precisa ser instituída, mas que ela não será para todos. Vai ter o critério de isenção, vai ter todos os critérios para ser atendido aí, especialmente as pessoas que estão no CAD único, né, doutor? O professor quer fazer uma complementação? É exatamente isso, apenas reforçar que aquele valor que vai ser abatido lá nas isenções vai ser rateado para todos os outros que vão pagar. Então, a lei, e a gente tem que garantir, né, como o doutor Odair falou, tem pessoas que mal conseguem sustentar. Então, eles estariam isentos porque ainda vai ser votado esse projeto de lei. E assim que votado, o rateio depois do valor total do custeio é que vai ser dividido por aqueles que devem pagar. Bom, então, passando à pergunta 2, deveria ser dada transparência na pesagem diária dos resíduos coletados e para onde são destinados. Como é que é feita essa medição hoje? E há como garantir mais transparência nesse processo? Meus convidados. Sim, hoje ele é um processo totalmente transparente, Otales. Nós temos um contrato com uma empresa que faz a coleta no município. Ela tem 2 pesagens. A primeira pesagem é numa balança municipal que nós temos aqui no município, aonde tem o servidor, que é o fiscal do contrato. Ele vai todas as tardes lá com o caminhão e pesa o caminhão. Essa pesagem que é pesada aqui em Charqueadas, quando ele é pesado, ele vai direto para a CRVA em Minas do Leão. E lá ele tem uma nova pesagem quando ele chega lá no local. Então essas 2 pesagens elas são conferidas. Então nós temos a nossa pesagem aqui, que é fiscalizada pelo nosso servidor, que é o fiscal do contrato, e também temos a pesagem lá de Minas do Leão da CRVA. Então assim, ela é transparente. Hoje não é transparente para a população, porque a população ela não participava deste custo diretamente, entendeu? Mas é muito tranquilo do município prestar essa transparência e transformar isso bem tranquilo. O que a gente inclusive pode se fazer, e vamos conversar depois da aprovação da lei, de como que vamos implantar essa transparência. Ótimo. O professor quer complementar? Sim, na verdade, parte dessa divulgação, dessa transparência, ela já é colocada no site da prefeitura, né? Que ali tem os empenhos que são feitos, né, para pagamento do custeio da coleta, o transporte e a destinação final, que são feitos por empresas diferentes, né? E o controle do poder público, porque toda a tonelagem que sai daqui com os caminhões, em prática já vivenciada por nós lá, que meio que controlava isso, o valor da tonelagem lá ela sempre vai dar menos, porque tem ali, como o material é prensado, libera chorume, líquidos, e isso sai do peso. E aí a gente tem a planilha, então, da empresa que recebe, porque eles têm que cobrar em cima da planilha, mas a gente faz sempre a conferência do que foi pesado aqui no município. Nunca pode, isso é prática mesmo, nunca pode dar mais do que foi pesado aqui. Claro, exceto se a balança não estiver ferida, e a balança tem que ser ferida anualmente, né? Isso é uma norma pelo Inmetro, tanto a nossa como a da emprestadora de serviço que recebe esse material. Então, o controle é feito. E como o doutor Odair falou, a ideia agora, sendo aprovada a lei, é colocar esses mecanismos de controle social, para que a população possa acompanhar diariamente o peso
dos caminhões que passam. E uma coisa importante, em todos os governos que nós já passamos aqui, que tivemos administrações aqui encharqueadas, uma coisa que funcionou sempre 100% foi a coleta de resíduos domiciliares. Sempre foi. E no mínimo 3 dias por semana passa em cada residência. E todos esses caminhões são pesados aqui pelo ente público e também depois lá para a empresa privada que recebe a destinação final. Então é importante isso. Excelente, então. Essa questão do controle social é muito importante. Então vamos passar à pergunta 3. A taxa é cobrada no IPTU em diversos municípios. Melhorem a comunicação, pois está havendo uma confusão desnecessária entre a população. E aí a pergunta é, após essa afirmação, por que não cobrar junto ao IPTU? E como é que está sendo pensada a comunicação com a população? Com a palavra, os nossos convidados. Cobrar junto com o IPTU, a gente achou que pode gerar confusão. Já tivemos experiências no passado longínquo, né, onde teve essa cobrança junto com o IPTU e não fica muito claro para o contribuinte o que ele está pagando, o que é IPTU, o que é taxa do lixo. E por este motivo, conversando com nós todos lá em reunião, entendemos melhor separar ela, a taxa IPTU, a cobrança do imposto IPTU, numa modalidade, num carnê, e no outro a cobrança da taxa do lixo. E um adendo só, agora quando a gente vai ter agora através da Câmara as audiências públicas, não necessariamente ou obrigatoriamente vai se pagar só no final do ano. Pode o cidadão, assim como é no IPTU, ele pode mensalmente já estar pagando a sua taxa, porque é um valor calculado mensalmente que pode ser pago ao final do ano, né, no início do novo ano, ou ser pago mensalmente, para diluir o valor da taxa. Né? Então isso é importante deixar bem claro também. Isso vai ser discutido também nas audiências públicas, a gente já fica aqui o convite para as pessoas participarem. Ótimo. Bom, então passamos à pergunta 4, onde o cidadão coloca o seguinte: gostaria que fosse exemplificado a composição do valor que está sendo cobrado, que vai ser cobrado, perdão. O que compõe essa taxa? Poderiam dar um exemplo prático com valores médios? Uma palavra aos nossos convidados. Thales, como eu falei anteriormente, né, a taxa é composta em 3 momentos, que é a coleta, o transporte e a destinação. Essas 3, cada uma delas tem um valor, que hoje totalizam, e aí eu deixo para o meu colega Fernando, esses dados que ele tem ali anotado. Ele totaliza em torno de dados do ano passado, né? Sempre no ano anterior para a cobrança será na cobrança do ano posterior. O ano 2024, 31 de dezembro, o município fechou a contabilidade no valor total entre coleta, transporte e destinação final, por volta, arredondando os números, tá? Em torno de 3 milhões e 100 mil reais. Isso, como vai ser feito isso? Isso vai ser rateado, então, entre as unidades residenciais, comerciais e industriais encharcadas, inclusive com terrenos baldios. Então, o cálculo por cima, assim, dando uma média, se fosse a taxa já tivesse sido instituída, a cobrança nesse ano daria em torno de R$20 por cada unidade. Claro, vai variar um pouquinho por mais por mês? Por mês. Em torno de R$240. Estou aqui arredondando os números com os valores do ano passado. Por unidade. Vai variar um pouquinho a mais ou a menos, porque a gente vai ter que calcular as isenções, vai ter que calcular aquelas indústrias, por exemplo, que têm os seus planos de resíduo, que não utilizam a coleta pública. Então, N fatores que vão compor esse valor final para cada morador. Ótimo. E acrescentando, Thales, por favor. Hoje a taxa do lixo ela é calculada com o que nós recolhemos. Isso. Então, o que acontece? No decorrer, quanto mais lixo eu produzir, mais eu vou pagar. Então, eu até vi ali alguns comentários que as pessoas agora vão parar com o termo usado pela população, né, abro aspas, com essa palhaçada, fecho aspas, de não recolher a grama. Só que quando tu recolhe a grama, tu está produzindo mais lixo. E isso vai ser contabilizado. Vai ser recolhido? Vai. Mas isso vai ter um custo. E é isso que nós estamos tentando no município, e aí depois o Fernando pode explanar melhor isso, que é da área do meio ambiente,
Nós vamos criar programas no município, vamos mostrar para a população que nós conseguindo educar a população, que quando eu falo educar, estou falando no bom sentido de que mostrando que nós podemos reciclar o nosso lixo em casa, fazendo coleta seletiva e separando ele, fazendo a horta orgânica lá na nossa casa. Isso vai ser um lixo que não vai ser mandado para coleta e isso vai diminuir o nosso custo. Não vai gerar despesa. Então, óbvio que isso vai ser uma cultura que vai ter que ser criada e implantada em Charqueadas. Não vai ser da noite para o dia, não vai ser. Mas é o nosso caminho. Que quanto menos lixo eu produzir, menos eu vou pagar. Então, se mais lixo eu produzir e eu for colocar como não uma produção exacerbada, digamos assim, vou colocar tudo agora no lixo. Estou pagando, vou colocar lixo. Vou pagar mais caro. Porque este ano, por exemplo, o ano que for implantado vai ser um cálculo do ano passado, eu vou pagar um preço. Mas se eu começar a produzir demasiadamente, eu vou ter esse custo no ano seguinte. Vão acabar pagando pelos outros. Isso, no ano seguinte a conta vai chegar. Exatamente. Passando então de imediato para a pergunta 5, eu acho que já casando com essa ideia da coleta seletiva. Olha só. Separo corretamente o meu lixo e agora eu vou pagar taxa de lixo um valor até maior que o IPTU. Isso pode acontecer? Quem separa corretamente terá algum tipo de benefício ou incentivo? Acho que ela foi, de uma certa forma, respondida, mas o doutor pode complementar. O que eu falo? Eu acredito, Thales, pelo que a gente está vendo hoje, que não vai ter isso, como o professor Fernando disse. Hoje nós teríamos uma taxa, uma previsão, né, professor, de R$20 ao mês. Então, nunca eu acho que a gente passaria mais do que o IPTU. Sempre ficaria ali naquele limite, tá? E aí vai se criar daqui para frente essa consciência. Vamos começar a separar nosso lixo, vamos dar o destino correto para o lixo. A tendência é essa. E aí o professor Fernando pode melhor esclarecer para nós aí. Essa pergunta ela é interessante e boa, no sentido que se eu já separo, né, os meus resíduos, lá no meu bairro, por exemplo, Thales, o caminhão que recolhe o lixo doméstico, ele passa terça, quintas e sábados. Nesses dias eu coloco só aquilo que não tem mais como reaproveitar, como material orgânico, por exemplo. O que é reciclado, como plásticos, papelão, cartolina, essas folhas de ofício, eu separo por quê? Porque tem pessoas, os recicladores passam lá e coletam. E isso não vai para o aterro sanitário. Então, se esta pessoa já separa o lixo, perfeito. Continue separando e motivando e incentivando que os seus vizinhos também o façam. Porque agora, com a instituição da taxa de lixo, quanto menos nós gerarmos para o caminhão coletar, menos nós vamos pagar. É isso que a gente tem que colocar na cabeça. Primeiramente dentro do nosso seio familiar e externar isso para a comunidade. Porque o município vai utilizar parte desses recursos para usar diretamente em trabalho de educação ambiental, ampliação da coleta seletiva, porque quanto mais material nós reciclarmos, menos todos nós vamos pagar. E um detalhe importante, inclusão social, trabalho e renda, para aquelas pessoas que hoje vivem de materiais reciclados. É isso que nós temos que pensar. Quanto mais nós fomentarmos isso, nós multiplicarmos isso, melhor para todo mundo. Porque nós vamos gastar menos, nós vamos pagar menos. E o município vai estar mandando menos material que vai ser enterrado lá para gerar outras riquezas para a empresa privada. Se a gente pode fazer isso para a nossa comunidade aqui. Até me ocorreu uma coisa aqui que eu colocar junto. Pode acontecer também, professor Odair, das pessoas começarem também a colocar lixo em outros locais para não ser coletado. E daqui a pouco para entender que vai reduzir a taxa de lixo. Só que nós vamos ter um aumento nos serviços do município também, e também a gente vai acabar incorrendo em mais custos para o município se as pessoas não derem a destinação correta dos seus resíduos. Em vez de colocar para coleta, vamos começar a colocar na beira do rio, vamos começar a colocar em outros lugares para não ser cobrada a taxa do lixo. Que fica importante também para as pessoas entenderem que a taxa será cobrada de qualquer forma também, para que as pessoas não pensem, não, quanto menos lixo eu produzir, então eu não vou colocar para o caminhão recolher, eu vou colocar em outro lugar e aí a taxa vai reduzir. A gente vai criar um segundo, e um terceiro e um quarto problema, né,
não vamos criar um problema ambiental maior, nós vamos criar mais custo para o município vai ter mais trabalho em serviços urbanos para fazer limpeza e, consequentemente, a gente vai deixar de prestar outro serviço importante a observação no sentido de que se eu não colocar na frente da minha residência, colocar num local ermo lá, outro espaço que não seja meu para mim me livrar, o município tem a obrigação de coletar esse material e dar a destinação final. Isso vai entrar no cálculo. Então não tem como. A ideia é reciclar mesmo. Reciclar mesmo. Muito bem. Então passamos já à pergunta 6, estamos se aproximando do final. Onde estão publicados os contratos que compõem o custo do serviço de manejo de resíduo? Esses dados são públicos e a população pode consultar ou não? Sim, esses dados são públicos. Hoje eles estão lá no site da prefeitura, tem a aba Licitacom. Eu peguei no site essas informações de custeio aqui, né? Olha aí, tudo no site. Tudo no site da prefeitura. E lá nessa aba Licitacom, ela tem todos os dados ali que o professor Fernando pegou. Ela tem o número do contrato, a licitação que aquele contrato foi licitado, o nome da empresa, o custo que é pago para aquela empresa, tem tudo discriminado. Ótimo. O professor quer complementar? Não, é isso aí. Colocar aqui, eu mesmo peguei no site da prefeitura. Então, passando para a pergunta 7. Meu consumo mensal de água é de 15 metros cúbicos em média por mês. Quanto vou pagar? Acomodar um exemplo real com base nesse consumo para a pessoa entender como será cobrado? A pessoa vinculou o serviço de água aqui, que é uma coisa diferente. É que a lei que está sendo proposta, ela traz como um instrumento, um dos instrumentos para o sistema de cobrança, é através do consumo de água. Não significa que agora vai ser pelo consumo. E quanto é que vai dar então se eu consumir até 5 metros cúbicos, até 10 metros cúbicos, até 15 metros? A gente não sabe por quê? Porque é um custo variável. Porque quanto mais eu produzir, mais eu vou gastar, mais eu vou pagar. Quanto menos eu produzir, menos eu vou pagar. Então é uma possibilidade que isso vai ser depois regulamentado através de decreto. E temos aqui até a fala do prefeito que o mecanismo mais saudável em termos financeiros para a população é o que a gente vai aplicar. Mas isso tem que ser regulamentado depois do decreto. A lei vai garantir algumas formas de cobrança. Uma delas é pelo consumo de água. Ou seja, vamos pegar um exemplo, até 5 metros cúbicos de água vai pagar X% em cima de um cálculo lá. Que a gente falou ali aquela hora, são 3 milhões e 100 mil reais, dividido por 12.875 residências. Não significa que todo mundo vai pagar igual. Muito pelo contrário, vai haver ainda algumas nuances de acordo com o consumo de água. É um exemplo, pode ser, né? Um critério de distribuição melhor do custo. Exatamente. Ótimo. Isso até é importante falar, que é por isso que as pessoas participem da audiência pública. Nós vamos discutir isso lá na audiência pública. Essas formas de cobrança, né? E critérios para valorar o que cada um tem que pagar, ou deverá pagar. Daí ele quer complementar? Não, eu acho que o professor Fernando foi bem claro nessa resposta dele, e é bem isso, que a população ela tem que vir para as audiências públicas, que ela vai poder opinar e ela vai dizer qual é a melhor forma que ela quer. Ela vai contribuir com o município nesse sentido. Ótimo. Então, passando para a pergunta 8, nossa última pergunta do nosso cidadão, a taxa talvez não seria um problema se houvesse a certeza de que seria bem utilizada, pois vivemos em uma cidade que gere muito mal a questão do lixo. O que vai mudar de melhor para aí? O que vai mudar de melhor? Quais melhorias serão previstas? Como é que a população vai poder acompanhar a aplicação dos recursos da taxa do lixo? Nossos convidados. Thales, e aqui daqui a pouco eu vou estar sendo um pouco ousado em dizer, mas eu não vejo o nosso município gerando mal essa questão do lixo. Porque hoje nós somos uma cidade que passa 3 vezes a coleta em cada bairro. Então quer dizer... Eu sou testemunha. Há 3 vezes a coleta em cada bairro, nós coletamos ali, temos o custo, e o custo que nós estamos tendo de 3 milhões e 100 mil, ele demonstra que nós recolhemos, e muito lixo. Então, assim, dizer que o município não sabe fazer essa gestão, não. O que hoje podemos melhorar? Podemos melhorar a informação, podemos trazer a comunidade para junto de nós, para eles poderem ver como é que está sendo gerenciado, para eles poderem ter essa noção,
foi contratada uma empresa, está sendo custeado tanto, essa empresa está transportando tantas toneladas, entendeu? Eu acho que falta para a população é essa transparência, entendeu? Mas dizer que não está sendo bem, eu acho que é uma pergunta equivocada e talvez alguém que não teve esse acesso a essas informações. E eu sempre digo isso, porque quando tu tem um conhecimento e tu se apropria disso, tu consegue emitir uma opinião mais elaborada sobre essa questão. E é nesse sentido. E a audiência pública vai oportunizar ao cidadão de Charqueadas vir para esse debate e discutir isso. E daqui a pouco até se esclarecer, ó, realmente não está sendo uma gestão, não está tendo uma má gestão, está sendo feita uma gestão adequada. O que podemos é daqui a pouco criar programas onde a população vai se conscientizar para gerar menos custo, menos lixo, que automaticamente nós não vamos ter mais esse custo de 3 milhões e até mesmo reduzir isso, é nesse sentido, sim. Excelente. Eu só queria fazer uma observação claro dessa pergunta, que hoje esses 3 milhões e 100 mil que foram gastos no ano passado, e ele é variável, né, dependendo da quantidade de resíduos, está saindo do caixa livre da prefeitura. São recursos que estão sendo investidos diretamente em programas de educação ambiental, incentivar e motivar e fomentar a coleta seletiva em Charqueadas para diminuir esse custo. E hoje o município tira esse recurso dos seus impostos e paga resíduos. 3 milhões de reais. Isso é muito dinheiro, né? Para manter esse sistema. E aí um dado importante, se a comunidade, se a população do município de Charqueadas não tiver essa consciência de gerar menos resíduos, nós vamos gastar mais e mais recursos. Ou seja, são recursos que poderiam estar sendo investidos em educação ambiental, em coleta seletiva, em tratamento dos resíduos aqui, para depois só mandar, mesmo que não tenham condições de ser reutilizado, reaproveitado, para mandar para o aterro sanitário em Minas do Leão. Então, essa é a consciência que nós precisamos ter. É isso que nós precisamos pensar. Já que temos que pagar e vamos ter que pagar, então que esses recursos sejam utilizados diretamente nessas melhorias para reduzir esse custo. Porque reduzindo o custo, reduz o nosso valor que a gente tem que pagar mensalmente ou anualmente, dependendo como cada cidadão escolher fazer a sua forma de pagamento. Então é nesse sentido. É importantíssimo a gente economizar, gerar menos, reutilizar, para ter um custo mais baixo para todo mundo. E poder usar esses recursos aí para projetos e programas, não só poder público, mas também financiamento de projetos de ONGs, das entidades civis que nós temos no município. E tem muitas cidades aqui em Charqueadas que trabalham na reciclagem. Me permite só dar um exemplo de uma instituição que eu conheço bem, que é o Grupo Escoteiro Jacuí, que recicla mais de 1.000 litros de óleo de soja por ano, fazendo sabão, que reverte para as instituições. Que é o óleo de soja assim, que já não vai... Que não tem que fazer, tem que pagar para coletar. Está se reciclando esse material. Esse é um exemplo só. A própria cooperativa de recicladores que tem em Charqueadas, ela vai receber fomento para que se possa angariar, buscar todos esses coletores particulares e fazer um grande sistema de cooperativa para Charqueadas, que vai gerar renda, emprego, trabalho para todo mundo. E isso é bom para todos nós. Porque quanto mais as pessoas tiverem recurso financeiro através da reutilização e reciclagem de lixo, vai baratear o custo para todo mundo. E eles vão ter uma condição de vida melhor, vão estar gerando renda, vão ter trabalho. Isso é importante no nosso país. Isso é uma questão de economia circular, né, professor? E até aproveitando, já que o professor fez um comentário, as pessoas falam bastante, né, da Câmara de Vereadores, mas deixar registrado que a Câmara de Vereadores só esse ano teve uma redução só no consumo de papel de 25%, né? Com uma implantação do sistema digital de votação. Então hoje a gente não distribui mais pastinha, não distribui mais cópia de processo, nós não distribuímos mais, tudo é via sistema, com assinatura eletrônica, e isso já impacta para que as pessoas também entendam que o poder público é consumidor, o poder público é um potencial consumidor, entra nessa taxa também como produtor de lixo. E nós estamos fazendo a nossa parte. Enquanto Câmara de Vereadores, acredito que a Prefeitura também tem feito, e nós podemos até comprovar para as pessoas que quiserem vir aqui na Câmara conhecer e saber como a gente tem dado
a gente tem feito esse trabalho não só disso, também de economia circular, de reutilização de material eletrônico também. Isso é muito importante. E Thales, complementando o professor Fernando, esse custo de 3 milhões e 100 é um custo também que hoje o governo deixa de investir em outras áreas. Que esses 3 milhões e 100 ele está saindo hoje do livre, do caixa livre do município. E do orçamento de serviços urbanos, que mais especificamente que a gente deixa de prestar serviços urbanos, serviço de iluminação, serviço de limpeza na cidade, né, de outras questões de embelezamento da cidade, né, doutor Odair? Sim. E isso, com essa redução e com esse valor a menos, tem condições hoje de investir mais em educação, saúde, em outras áreas também, que o município vai poder dar mais atenção, que hoje estamos engessados, tendo esse custo mensal. Exatamente. Passando então ao bloco final. Então, para encerrar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para a população que está com dúvidas e preocupações com essa taxa. E qual é o principal recado do nosso prefeito sobre esse projeto? Nossos convidados. Professor Fernando? Pode ser. Bom, a principal mensagem do prefeito é que ele tentou até o último momento não estipular, porque ninguém gosta de pagar imposto ou até que seja uma taxa. Nós já vivemos num país que nós pagamos tanto daquilo que nós trabalhamos, nós mantemos o setor público. Na verdade, o setor público não gera riqueza, quem gera riqueza são os trabalhadores, mas não tem mais como segurar, porque existe uma lei federal. Eu trouxe aqui vários apontamentos, vários relatórios, tanto do Tribunal de Contas, como o doutor Odair falou, como do Ministério Público, já colocando a corda no pescoço do prefeito, sob pena, desculpem a forma como estou falando, de não ter instituído ainda e não estar executando a cobrança dessa taxa de resíduos sólidos. Fica aqui a mensagem para que as pessoas, a Câmara está oportunizando essa discussão com a comunidade nas audiências públicas, participe da audiência pública, se informe, procure saber, vá lá, dê a sua opinião, se manifeste, para que a gente possa construir de uma forma mais tranquila e que possa atender os preceitos legais, que são obrigatórios, mas que a gente possa ter uma gerência da sociedade civil sobre o recurso público. Isso é importantíssimo. É uma lei que vai ser aprovada, que vai nos cobrar uma taxa de resíduo, mas a gente tem que estar acompanhando isso. Exigir transparência, como uma das perguntas que vieram agora aqui, exigir que, no momento que pagamos mais uma taxa onerosa ao nosso bolso, que possamos cobrar o retorno disso. E o retorno disso é através da participação popular. Nós temos que estar enfronhados dos recursos públicos para poder cobrar a prestação de serviços. Não é nada, para mim é muito, 3 milhões de reais no orçamento de um município pequeno como é o nosso, gasto para enterrar lixo. E eu tenho certeza, até por experiência lá dentro do órgão ambiental, que 20% a 30% desse peso que a gente paga hoje poderia estar sendo retorno para as comunidades que vivem da reciclagem, por exemplo. A cooperativa de recicladores, ou seja, é um mecanismo, já que é obrigatório, a gente tentar minimizar os impactos disso e melhorar a condição de vida da comunidade, enfim, nosso mesmo, porque o nosso planeta também não está aguentando mais tanto resíduo, a gente retira da natureza e retorna de forma irregular, e a natureza não está dando mais conta. Não é à toa que nós temos aí qualquer chuvinha, já enche os nossos córregos, os nossos arroios. Por quê? Porque tem muito material colocado lá. É resíduo que poderia ser reciclado. A gente faz ações ambientais aí anualmente no Arroio dos Ratos aqui, dentro do nosso município. E a gente coleta cada vez mais materiais que poderiam estar sendo reciclados. Então fica aqui o apelo até da minha parte e o convite para que participemos dessas audiências, discutamos esse projeto de lei que deve ser aprovado esse ano ainda e entrar em vigor a partir do ano que vem, mas para que a gente possa ter esse controle social. Isso é importante. E o prefeito quer isso. Inclusive, diga-se de passagem, São Jerônimo já tem instituído essa lei desde 2021, doutora Odair. Mas lá não prevê, e não é crítica, é constatação, não prevê as isenções. E o prefeito Ricardo disse, nós vamos aprovar, mas eu quero
que as pessoas que não têm condições de custear isso sejam isentas. Então, dentro dos estudos técnicos que foram feitos, se colocou então vários quesitos ali de pessoas que podem ser isentadas desse valor, para que possam ter uma vida mais tranquila, mais digna, né? Como disse o doutor Odair, tem pessoas que às vezes mal têm o que comer, ainda vão pagar R$20. Para nós pode ser pouco, mas para as pessoas que às vezes não têm o que comer, R$20 é tudo. É o pão, é o leite que podem estar sendo comprado. Então, fica o convite aí para participarmos na dia 13 agora no Clube Tiradentes e dia 20 lá na Ginásio São Miguel, dessa audiência pública para discutir, né? Poder público, legislativo e executivo junto com a comunidade. Ambas às 19 horas, para que todo mundo consiga. Doutor Odair, sua mensagem? A nossa mensagem do governo é essa mesmo, como o Fernando disse, reforça ali o que o prefeito, a preocupação do prefeito com a comunidade carente, de poder ter essas isenções, né, registradas. E como dissemos lá no início da nossa conversa aqui, que era uma determinação legal desde 2021 e o prefeito foi indo, como diz um pouco popular, né? A gente foi empurrando, só que chegou agora num limite, que não tem mais o que fazer, porque os órgãos fiscalizadores começaram a mandar para nós os ofícios, começaram a ter os apontamentos, né? Como o Fernando está ali, com os apontamentos dos nossos ofícios. Podendo ter coisa pior, né? Exatamente. Então a gente chegou e até o pessoal do jurídico chegou, olha, prefeito, a gente não tem mais como postergar, vamos ter que mandar. Então assim, e ele não queria. Essa era uma postura do prefeito Ricardo. O prefeito disse, não vou mandar. E nós, o jurídico, dissemos, prefeito, ou o senhor manda ou o senhor vai responder por improbidade. Então, assim, realmente foi uma decisão bem contra a vontade dele, o envio do projeto, mas foi uma orientação técnica do setor jurídico que ele deveria sim de mandar o projeto. Excelente. Então, gostaria de agradecer ao doutor Odair e o professor Fernando pela presença, pelas explicações. Agradecemos a você que também nos ouviu até aqui. Compartilhe, se gostou, compartilha com o vizinho, compartilha com o amigo, compartilha o nosso podcast, manda para aquele seu vizinho, para seu parente, para outro bairro e convidando mais uma vez a audiência pública, dia 13, 19 horas, para o Tiradentes, dia 20, Ginásio São Miguel, 19 horas também, convidando toda a população e continue acompanhando os nossos canais digitais e a nossa produção de conteúdo e até a próxima. Tchau!